Gente, aqui está acabando a minha linha, eu vou arrematar. Quase eu não tenho base para esconder, vou dar um nozinho aqui. Pronto, ó, finalizei aqui com ponto ostra, que a gente já viu aqui junto com vocês. Aí eu tô preenchendo aqui com o ponto correntinha, né, feito de uma outra forma, que é o trançado, né, trançado, acho que é. E aí eu estou fazendo no seu movimento, ó, fiz a carreira interna daqui de cima, fechei, e aí eu vou fechando assim, uma e outra até elas se encontrarem. Aqui não, aqui eu vou e volto para fechar. Tá certo? Essa daqui ainda não decidi que ponto a gente vai usar, mas eu não vou fazer hoje. Vou fazer um outro trabalho nesta folha aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó, que é maior. Vamos fazer o ponto sombra, que a gente já fez várias vezes aqui. Eu vou usar aqui da cartela de cores que a gente já mostrou várias vezes aqui, que eu estou utilizando, a 257. Caiu um álcool aqui e saiu a cor, mas eu acho que é a 257. Deixa eu ver. Isso, 257, depois eu corrijo isso aqui, que caiu um pouquinho de álcool, as canetas são de retroprojetor, mas elas saem com álcool, né? Então, no final da live eu vou mostrar o que nós vamos fazer amanhã, porque eu te espero amanhã nossa, eu tô bem empolgada, amanhã vai ser bem legal, né? Vamos comemorar esse dia juntos. Peguei 3 fios da linha e vamos fazer, aqui a gente tem duas opções. Ou a gente faz o ponto sombra e depois faz o contorno, ou a gente faz o ponto sombra, primeiro faz o contorno e faz depois o ponto sombra. Eu acho melhor fazer o ponto sombra antes de fazer o contorno. Eu acho bem mais interessante. Como eu tenho um pouquinho mais de linha, eu vou deixar aqui um excedente para depois arrematar, senão eu vou fazer o nozinho. Vou pôr aqui um pouco a linha. Vou deixar um pouquinho mais, senão eu não vou conseguir arrematar. E vou sair aqui na pontinha. Compartilhando o pessoal aí que fez uma luva assim de tricô na máquina. Ah, que legal, seus dedinhos, né? Eu procurei tanto uma época até que eu achei. Mas a luva de... não é lã que eu tenho. Ela tá muito ruim, assim, eu não sei nem onde ela tá lá no outro lado. Eu tenho essas daqui, olha, que são muito boas, elas são quentes, mas eu tenho dó de cortar pra ficar com meus dedinhos, então eu deixo ela aqui só pra eu esquentar se eu não estiver bordando. Mas como a grande maioria das vezes eu tô bordando, né, fica difícil. Olha, então eu deixei aqui um pouquinho de linha pra eu arrematar depois, pra eu não começar com o nozinho, e eu vou fazer o ponto sombra, que é o sombra invertido, que eu chamo assim, também eu já vi escrito assim, que a gente faz ele invertido, ou seja, porque o ponto sombra, gente, ele, pelo nome, né, a gente já sabe que é aquele ponto onde você vai fazer a sombra abaixo do seu, pelo avesso do tecido.
né? O que o bordado proporciona para mim, para o César, para minha irmã Patrícia, que fazemos aqui tudo com muito carinho, com muito amor. A gente se prepara para estar aqui, né? A gente se dedica mesmo para trazer o melhor, e o bordado é isso, né? Estarmos juntos, fazermos algo que nos dá muita paz, muito amor, onde a gente pode assim combater muitos males que vivemos e sofremos, né, no nosso dia a dia. Então o bordado, ele é comprovadamente que ele ajuda a combater a depressão, melhora a sua concentração, melhora tudo para nós. Eu sou prova viva disso. Fiz um pouquinho maior, e olha não que tem legal. problema. Querida G, voltei a bordar por causa das suas aulas. Que maravilha. Muito obrigada pelo seu carinho que você ensina. Pelo carinho que você ensina. Já fiz vários bordados assistindo suas aulas. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Sou de BH, Minas Gerais. Luísa Lopes. Luísa, querida, eu fico extremamente emocionada e agradecida a Deus em primeiro lugar, porque o que a gente faz aqui, a gente faz com muito amor e carinho. É o meu trabalho, é o nosso trabalho, mas a gente também se dedica e traz aqui um conteúdo de valor. Esses conteúdos que a gente está colocando aqui são gratuitos. Sim, temos o nosso curso pago,
né? Por isso que sempre a minha gratidão às nossas alunas que nos proporciona estar aqui, né? Elas acreditam no nosso trabalho, assim como vocês também que estão aqui no gratuito acreditam no nosso trabalho, e o que a gente pede é que você curta, nos ajude curtindo, compartilhando. Minha eterna gratidão realmente a todos vocês aqui. Realmente é emocionante ler sempre esses depoimentos. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Aqui eu vou começar a fazer o ponto haste e eu vou dividir aqui ao meio. Então, eu vou fazer um ponto maior e vou dividir no meio, porque quando a gente fechar, a gente já fecha aqui na pontinha e já fica certinho, tá bom? Ó, deu pontinho. Aqui fazendo meu pontinho haste. Eu vou fazer eu tô com vontade de fazer 2 pontos aqui que eu ainda não decidi. Enquanto eu tô fazendo aqui, eu tô pensando se eu faço o ponto pistilo, preenchendo esse outro lado aqui da folha. A gente vai inovar aqui com os pontos. Ou a gente faz o ponto rococó. Aí o rococó vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu queria fazer o ponto rococó em uma folha menor. Acho que a gente pode deixar para a próxima folhinha, para fazer ela de ponto rococó, que fica uma graça a folha. Não é só flores que a gente pode fazer o ponto rococó. Se você tem dificuldade de fazer o ponto haste aqui assim, dessa forma, como que você pode fazer mesmo não estando em bastidor? Você coloca para baixo, segura a linha antes de fechar, você sobe aqui no pezinho, tá? Assim você pode fazer também no suporte de bastidor, que aqui tá um pouquinho longe, tem que mexer no bastidor para chegar aqui, ó. Que é a mesma coisa, é o mesmo movimento. Fechando aqui com o pontinho haste, tá vendo? Eu gosto de dar o ponto haste depois que eu faço o ponto sombra, que já fica bem acabado. Apesar de que o ponto sombra, ele estava bem certinho, algumas falhinhas aqui, mas a ideia, quando a gente faz o ponto sombra, que fica o ponto atrás pelo direito, gente, isso aqui não pode acontecer, tá certo? Mas a opção aqui não é deixar o meu avesso perfeito, só né? dúvidas a respeito. Gente, ó, aqui eu preciso fazer o contorno do meio aqui também. Então, eu já vou sair aqui no meio, abaixo, vou deixar a linha aqui em cima, vou fazer o ponto haste no meio, aqui dividir no meio, né, ó. Pegar aqui no meio, a linha vai sair aqui embaixo, agora eu vou virar o meu trabalho, ó. Então, a linha saiu, tá em cima, vai descer. E aí, eu vou continuar com o meu ponto haste. Quando a gente faz a viradinha, já fica assim. Já dá super certo.
silêncio, todo mundo prestando atenção. Pontinho haste É uma gostoso. delícia de acompanhar. Pontinho haste gostoso. Muito lindo o seu trabalho. Obrigada, gente. Se eu continuar com essa linha aqui e tiver que desmanchar, eu posso ocorrer um risco de ter que desmanchar mais do que eu deveria. Então eu vou arrematar aqui, pegar uma nova linha, ou mesmo esta, para testar se dá certo ou não, por conta de que eu não sei realmente se o que eu estou pensando aqui na minha cachola vai dar certo. Yara Reis dizendo que charmoso. Ah, Yara, que linda você aqui comigo. Um grande beijo. Cada folha linda. A gente tá aqui brincando Amo um pouquinho as com os lives da pontos. Gia Bessia. Lindo obrigada. mesmo, Yara. A Yara que tá falando isso? Não, outra pessoa. Ah, Sei lá, chama. não viu? É Célia. Ó, comprido. Pronto. Essa linha já tá meio zoada, pronto. Aí, aqui depois eu tiro e arremato. Eu já tenho onde arrematar aqui. Então eu tiro a linha e arremato, tá certo? A agulha deu uma escapada aqui. Vamos lá. Vou pegar, acho que é a mesma cor? Não, eu vou pegar outra cor. Vamos pegar uma cor aqui, contraste. Vamos pegar o verde 255. Tá certo? E vamos fazer uns pistinhos. Lindas folhas, obrigado, G. Eu que agradeço. Depois vou fazer o cabo, né? Podia ter descido com a linha. Não tem problema, a gente põe. Eu não me atentei a esse pequeno detalhe. Estou usando sempre 3 fios aqui para dar um pouquinho mais de textura. Vou separar 3 fiozinhos aqui. Parabéns por ser essa professora maravilhosa e paciente. Ah, gente, eu que agradeço vocês aqui. Eu fico muito feliz. Vou passar aqui a linha. 3 fiozinhos. Vamos lá. A minha ideia é a gente fazer o pistilo aqui, ó, preencher tudo aqui. Vamos ver se Qual é o vai nome desse ficar bom. ponto? Esse aqui eu fiz o ponto sombra e eu fiz em contorno com ponto haste. Agora a gente vai fazer pistilo. Vamos ver.
ver se vai dar certo o que eu estou pensando aqui. Pra gente brincar um pouquinho com os pontos, a aplicação deles e ver se fica bom. Então, como que a gente faz o pistilo? A gente vai fazer, né, as 3 voltinhas do nó francês e aí eu vou levar aqui, ó. Por isso que eu não fiz o contorno, porque se ficar bom do jeito que eu acho que pode ser que fique, eu não vou dar contorno ali, ó. Vai ficar só o pistilo. Se você tiver dificuldade, você pode riscar e seguir os risquinhos. Vamos ver. São maneiras diferentes da gente colocar os pontos, da gente fazer aqui as folhas diferentes. Um pouquinho mais aqui, ó. Aqui. Tem uma linha que eu preciso assinar alguma coisa que eu estou fazendo aqui. Ah, não, ela veio xerida aqui. Pistilo, o que é? É o nó francês que a gente não coloca no mesmo, né? Ó, 3 voltinhas, seguro e põe aqui na frente, ó. Então ele fica um pistilo. Puxo, arrumo direitinho e desço a minha linha. Olha aqui. Eu vou fazer, sabe o que? Trazer o bastidor um pouquinho mais próximo da minha mão esquerda, onde eu seguro, para eu poder ter mais facilidade de colocar os pontinhos, tá certo? Dê sempre preferência a bastidor de regulagem, tá? O uso do bastidor é obrigatório? Não, é uma adaptação que eu recomendo que você treine e use bastidores, porque ajuda bastante, inclusive no trato das suas mãos e tudo mais, porque senão a gente tem a tendência sempre de esticar um pouco mais do tecido com as nossas mãos e aí a gente acaba desenvolvendo algumas dores que são indesejadas, né? Então, procure sempre se adaptar ao uso do bastidor, que ajuda muito no bordado. Eu confesso que foi uma adaptação rápida até para mim, mas no começo eu bordava sem bastidor. Depois que eu acostumei, além de eu indicar, eu não fico mais sem o uso de bastidor. E hoje está muito mais fácil, né, para a gente adquirir e ter esses equipamentos, né, o suporte que nos ajuda bastante. Aqui, vamos ver. Eu acho que tá ficando bom. Olha que bonitinho. Aí ele já vai dando o nozinho, já vai dando o contorno. Se caso for necessário, a gente faz alguma coisa aqui na parte interna da folha. O bastidor que eu peguei é o menorzinho e aí tem bastante tecido e fica enrolando. Imaginei usar ponto pistilo numa folha. Então, gente, eu tava aqui pensando, olhando algumas coisas, onde eu me inspiro na internet, nos meus trabalhos. Eu sempre dou uma pesquisada, né? Salvo algumas fotos, vejo algumas coisas que eu acho interessante e eu já fiz flor, né? Com pistilo,
Dá para fazer muitas coisas com pistilo. Aí eu falei, vou experimentar na folha. Aí se você não quer fazer o pistilo, porque possa ficar aqui um pouco maior o ponto, você pode fazer um ponto apanhado, para ele não ficar solto. E é um quadro esse aqui, não vai ser assim, não vai ser um lugar onde vai ter um atrito, né? Então vai ficar, por exemplo, se você fizer isso numa almofada, é um risco, porque o ponto aqui, eles acabam ficando um pouco soltos aqui, ó. Estão um pouco soltos aqui. Então, às vezes um anel, né? Vamos pensar numa roupa. Então, depende de onde você vai aplicar. Alguns pontos não são muito aconselháveis. Você tem que prender ele de alguma forma para ele não ficar solto, né? Mas aqui vai ser um quadro, um bastidor, né? Então, dá pra gente colocar alguns pontos que sejam um pouquinho maiores e a gente inovar na colocação dos pontos, né? Então a gente já aprendeu o nó francês, já aprendeu o pistilo, já sabe e tal. E aí a gente começa a inventar um pouquinho, baseado em algumas coisas que eu vejo, que eu pesquiso, que eu acho interessante, que as pessoas também fazem, né? E lembrando que os pontos de bordado, eles não são uma invenção nossa, né? Não é eu que inventei o ponto. Por falar nisso... Olha só, que interessante que tá ficando. Eu gostei, gente. O ponto pistilo, ponto Tenho nó aprendido a francês. ter mais confiança em mim mesmo através do bordado. Nunca é tarde para aprender e ser feliz. Gratidão por nos ensinar. Isso mesmo, a Shirley. É isso? Shirley. Shirley, isso mesmo, minha querida. Ou Shirley, né? Ou Shirley. Shirley. Perdão se a gente não sabe falar direito, né? O bordado, ele realmente pode e faz isso nas nossas vidas. Eu sempre falo aqui um pouquinho para vocês, conto um pouquinho da minha história, e um pouquinho só, logo a gente vai conseguir passar melhor essa história para vocês. Quando eu comecei, eu tinha sempre as minhas inseguranças, tive as minhas inseguranças e ainda tenho, né? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que eu consigo? Né? E sempre tem, infelizmente, nas nossas vidas, sempre tem aquela pessoa que fala assim, ai, bordado. Posso usar esse ponto para fazer uma toalha? Pode, aí você faz um pouquinho menor, tá? Ou, como eu disse, você pode até fazer o ponto pistilo e depois se você precisa prender ele aqui, por conta, uma toalha tem bastante atrito, né? O uso da toalha e tal. Então esses pontos aqui eles estão um pouquinho maiores, mas se você fizer menorzinho, também dá para fazer assim. Fazer preenchimento de flores, dá para você colocar em várias situações aqui, né? Eu fiz um minúsculo naquela capa do caderno de pontos que nós fizemos no Facebook no ano passado. Ano passado? A gente fez? O quê? Acho que foi, né? O caderno de pontos ano passado, ano retrasado? Retrasado. Faz um tempinho que a gente fez.
E aí eu fiz a florzinha com pistilo, bem miudinho. E aí, gente, sempre tem, infelizmente, aquela pessoa que chega e joga aquele balde de água gelada e faz, é bordado? Você vai fazer, acha que dá para viver de bordado? Dá para viver de bordado, dá para ser feliz bordando, dá para você melhorar a sua concentração, ajuda a combater o seu estresse, sua depressão, que não é sua, não tem que ser sua, né? Mas a gente tem estados depressivos, de situações que vivemos, todas vivemos, né? De perdas ou não, enfim. O bordado ele vem justamente para nos ajudar nisso tudo que eu estou falando, né? E eu, no começo, eu também tive muita insegurança, né? Às vezes eu começo um trabalho aqui e falo, meu Deus, será que vai dar certo? É aquilo que eu sempre falo. Eu penso no ponto, já sei fazer o ponto. E aí, o que eu vou fazer com esse ponto? Então, a gente vem aqui dar ideias. E aí, eu fico também, às vezes, insegura e falo, meu Deus, eu não tenho aqui a peça pronta para mostrar para vocês. Por você fixar o link lá, tá? Obrigada, gente. Desculpa, eu esqueci. Tá? Muito obrigada. Eu sempre esqueço. Gente, perdão. Um dia, quando eu crescer, eu aprendo. Eu no começo, gente, eu fiz muito pano de copa, né? Fiz semaninha, eu fazia os meus bordados nos meus panos de prato
bicos de crochê que eu fazia, né? Hoje eu acabo não tendo mais tempo para fazer isso, né? Eu me dedico ao ensino, né? Tanto é que eu trabalhei 6 anos na escola de moda aqui em São Paulo, pelo Fundo Social do Estado, né? E hoje eu me dedico a ensinar, né? Então eu não consigo pegar encomendas, mas eu vendi muito, eu fiz muita coisa, tem muita coisa, olha que bonitinho, faltava o último aqui, ó. Tem muita coisa que infelizmente eu não tenho registro, né, da época, mas dá e muito para você ter uma renda extra, para você viver disso, né? Assim como todas as outras atividades que você possa exercer, ou como outras atividades que nós temos, é tudo um trabalho, é tudo um sacrifício, né? Então, em tudo na nossa vida. Então, dá para viver, sim. Teve gente que já torceu, mas isso é antigamente, né? Para mim, dizendo, você vai viver do bordado? Nossa, dá para viver do bordado? Dá para viver do crochê ou do artesanato como um todo? Dá sim. É você que vai fazer isso acontecer, né? E eu tô aqui justamente para te incentivar. Final. Então, hoje a gente acabou de fazer o ponto sombra, ponto haste e o ponto pistilho. Então, fizemos 3 pontinhos hoje bem legais, que a gente já ensinou aqui em outras ocasiões, tá certo? E nós fizemos aqui o ponto caseado, olha, o ponto caseado, tá travado? Não. Ponto caseado, ponto folha, né? Aqui eu ainda preciso fazer com vocês, mas a gente já fez várias vezes. Como que eu sei aqui, ó? Aqui é o ponto mosca, porque o mosca, o avesso, fica esses vezinhos, tá certo? O ponto pé de galinha, ele fica pra lá e pra cá, diferente o avesso. Aqui eu fiz o ponto mosca, tá certo? Aqui nós fizemos, aqui foi a aula dada já, que é o nó francês, ponto atrás, tá certo? Aqui a gente ainda não fez, eu fiz só para testar. Aqui é o ponto folha, que eu chamo cruzado, né? Ó, que ele fica com esse avesso aberto. A gente vai fazer aqui ainda com vocês, tá certo? A gente já fez, mas a gente vai refazer essa folhinha, ou a gente não, isso. Aqui é ponto cheio, que a gente inverteu, ele é chamado ponto japonês. A gente fez haste aqui também e a gente fez ponto alinhavo aqui bem certinho, né? Corrido aqui, ok? Aqui é margarida, preenchido com margarida com outro tom, ponto cheio. Aqui a gente fez margarida e a gente preencheu com ponto reto, ponto haste. Aqui, esta folha aqui foi muito legal. Eu sei que tá longe, mas a gente já deu essa aula aqui. Esse daqui é o ponto caseado. E a gente fez o caseado aqui pra dentro. Olha só que lindo que ficou. É o ponto caseado. Procura depois essa aula aí, que a gente já deu e aí tá disponível para você nas 3 redes sociais, no IGTV, no Instagram, no meu YouTube e também na minha página do Facebook. Aqui nós fizemos eu sempre esqueço, eu olho pro ponto e esqueço o nome, é uma cestaria, lembrei agora. E aqui eu inovei fazendo esse trabalho aqui fazendo uma junção dos pontinhos aqui. Essa forma de fazer aqui foi bem diferente, aí eu também quero te convidar a assistir essa aula. Não me lembro se eu coloquei um nome, né? Mas eu não tenho como te dar agora a relação da aula, porque já foi dada, tá certo? Aqui nós fizemos o ponto aranha, né? Que é a teia de aranha, eu chamo sempre de aranha, conheci como aranha. Nós fizemos aqui o ponto correntinha, porém ele é feito com corrente trançado. Ponto ostra, aqui é o ponto folha, aquilo que eu já falei, e aqui é repetição. A gente repetiu, não me lembro se a gente repetiu junto ou se eu fiz sozinha aqui, porque eu vou repetir algumas, né? Ou eu fui correndo, tem 2 aqui, ó, tá certo? 2. Aqui esse galho provavelmente vai ser igual ao outro que a gente já fez ali na ponta, né? Vou repetir esta folhinha aqui, se de repente vocês quiserem a gente repete. Eu usei todos os tons de linha que eu separei aqui, os 5 verdes de tom e inclusive este tom que eu vou usar para fazer essas florzinhas aqui ainda, tá certo? A gente tem trabalho para fazer, né? Sempre estou pensando, inovando para trazer formas de você colocar na folha. Não precisa ser aquele tradicional, certinho a folha, mas sempre a gente tenta fazer a aplicação dos pontos de forma inclusive diferente.